A notícia que agitou a torcida torcedores do Verdão, é hora de parar tudo e prestar atenção, porque a notícia que chega até nós é de arrepiar. Neymar, sim, ele mesmo, o craque que encantou o mundo com seus dribles e gols, está livre no mercado. Uma situação que pode ser muito mais do que apenas um rumor, pode ser uma oportunidade imperdível para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas calma, torcedor, vamos entender tudo isso com calma e com emoção. O cenário atual do Palmeiras é um misto de esperança e desafios. Em meio a um campeonato competitivo e com a pressão da torcida sempre à espreita, o Verdão busca se reafirmar como uma força dominante. Com a possibilidade de contar com um jogador da estatura de Neymar, as expectativas se elevam a patamares inacessíveis. O que isso significa para o nosso amado clube? A torcida já começa a sonhar com o atacante vestindo a camisa verde e branca, celebrando gols mágicos e dribles desconcertantes. Mas o que exatamente ocorreu para que Neymar, um dos maiores jogadores do mundo, esteja livre para negociações? Fatos recentes mostram que seu acordo com o Paris Saint-Germain chegou ao fim, e a imprensa internacional não para de especular sobre seu futuro. O que muitos não sabem é que essa situação não é apenas uma questão de mercado, mas também uma polêmica que agita os bastidores do futebol. O PSG, que esperava renovar o contrato, viu a situação se complicar, e agora a torcida palmeirense não pode deixar essa chance passar em branco. O clube se posicionou para abrir conversas, e já há um alvoroço nos bastidores, com dirigentes palmeirenses pensando em como estruturar essa possível negociação. É claro que a torcida, apaixonada e exigente, não vai ficar calada diante dessa possibilidade. A arquibancada ferve com a ideia de Neymar jogando no Allianz Parque, e mal podemos esperar para ver a explosão de alegria caso isso se concretize. Imagina só a festa da Mancha Verde, cantando e vibrando com cada jogada do craque. Seria um verdadeiro carnaval, e a mística do Palmeiras ganharia uma nova dimensão. E não para por aí. O que essa movimentação pode representar para o elenco? A chegada de Neymar não seria apenas uma adição técnica, mas uma reestruturação de todo o time. Os jogadores atuais poderiam se inspirar, e a competição interna para garantir a titularidade aumentaria consideravelmente. O ambiente de treino se tornaria eletrizante, e isso poderia impulsionar o desempenho de todos. Veremos como essa situação se desenrola. Neste primeiro capítulo, passamos por uma apresentação direta e poderosa do que significa a possível chegada de Neymar ao Palmeiras, incluindo a polêmica que envolve seu nome. As emoções já estão à flor da pele, e agora é hora de se aprofundar nos impactos que essa negociação poderia trazer para o time na questão tática e de formação. Que reviravolta seria essa? Voltamos a discutir isso, mas antes, quero saber, o que vocês acham, torcedores? Neymar é o nome que vai fazer a diferença no Verdão? Comente abaixo suas expectativas. Ângulo tático. O impacto na formação e estilo de jogo visualiza a seguinte cena: Allianz Parque lotado, a torcida pulsando em uníssono, e Neymar em campo, vestindo a camisa do Palmeiras. O que isso significaria taticamente para o Verdão? Vamos analisar. A chegada de um jogador de tamanha qualidade não só mudaria a mentalidade dos adversários, mas também poderia transformar o jeito como o time se apresenta em campo. Um torcedor que estava na arquibancada durante a última partida já imagina Neymar fazendo uma tabela com o Dudu. A defesa adversária não vai saber o que fazer. E é exatamente isso que queremos explorar. Primeiramente, precisamos considerar a posição em que Neymar atuaria. No PSG, ele já teve a liberdade de jogar como um ponta, mas também poderia recuar um pouco e atuar como um segundo atacante ou até mesmo um meia criativo. No Palmeiras, com um elenco que já possui jogadores talentosos, como Rafael Veiga e Dudu, Neymar poderia se tornar o elo que liga o meio ao ataque. Imagine ele fazendo uma tabela com Dudu, furando a defesa adversária e deixando os zagueiros perdidos. Isso não é apenas uma hipótese, é uma possibilidade muito real. Com Neymar em campo, o Palmeiras poderia adotar um estilo de jogo mais ofensivo, baseado em posse de bola e transições rápidas. Seu drible desconcertante e a capacidade de criar jogadas do nada poderiam agregar muito ao nosso esquema tático. O Verdão poderia se tornar um time ainda mais vertical, explorando os espaços deixados pela defesa adversária com rapidez e eficiência.
Mas não é só isso. A comunicação em campo mudaria. Neymar é uma liderança natural, e sua presença poderia elevar o nível de motivação dos outros jogadores. Ele poderia agir como mentor para os jovens talentos, passando experiência e ensinando o que é necessário para brilhar no mais alto nível. O clima nos treinos também seria diferente, com os jogadores se esforçando ainda mais para se provar ao lado de um ícone mundial. Além disso, o impacto na defesa também merece atenção. Com Neymar puxando a marcação e obrigando os defensores adversários a se posicionarem de maneira diferente, isso pode abrir espaço para que outros jogadores do Palmeiras, como Rony e Flaco Lopes, aproveitem as brechas deixadas. O nosso ataque poderia se tornar um verdadeiro pesadelo para os zagueiros rivais. E quem pode esquecer o papel do treinador nessa mudança? O estilo de jogo do Palmeiras sob a batuta de Abel Ferreira pode ganhar novas nuances e estratégias. Ele certamente elaboraria novos esquemas táticos para maximizar a presença de Neymar em campo. Enquanto ele já mostrou habilidade em adaptar sua filosofia, a adição de um jogador desse calibre exigiria um ajuste fino e uma nova leitura dos adversários. Uma verdadeira dança tática, onde cada passo é crucial. Agora, pensando em tudo isso, eu pergunto, como você, torcedor palmeirense, imagina a formação do time com Neymar em campo? Quais jogadores você acredita que se beneficiariam mais dessa mudança? Comente suas ideias e vamos discutir essas possibilidades. Ângulo de mercado, o impacto financeiro e de visibilidade. Vamos falar de um aspecto que pode ser o divisor de águas na história do Palmeiras, o impacto financeiro e de visibilidade que a chegada de Neymar poderia trazer. Estamos diante de uma oportunidade que vai muito além de um simples jogador, estamos falando de uma marca que pode catapultar o Verdão para um novo patamar. Patrocínios em alta. Primeiro, vamos falar sobre os patrocínios. Com Neymar no Verdão, as perspectivas se multiplicam. Marcas de renome estão sempre de olho em jogadores de alto perfil, e Neymar é um ícone global. Imagine a explosão nas vendas de camisas e produtos licenciados. O Allianz Parque, que já é um caldeirão de emoções, poderia se tornar um ponto de atração ainda maior, não só para a torcida palmeirense, mas para todos os amantes do futebol. Redes sociais e engajamento. As redes sociais também seriam impactadas de forma significativa. A presença de Neymar nas plataformas digitais do clube poderia atrair milhões de novos seguidores. Isso significa um aumento no engajamento e na visibilidade do Palmeiras em nível global. Os Jogos do Verdão, que já são uma festa, ganhariam um novo público, refletindo em contratos de transmissão mais vantajosos. As emissoras estariam dispostas a investir mais para garantir que os jogos do Palmeiras fossem transmitidos ao vivo, por conta do apelo que Neymar traria. Direitos de imagem e fluxo de caixa. Outro ponto crucial é a venda de direitos de imagem. O Palmeiras poderia lucrar com a comercialização de produtos que envolvem a imagem de Neymar. Os patrocinadores estariam mais do que dispostos a investir em campanhas publicitárias que envolvam o craque, resultando em um fluxo de caixa que poderia ser investido em melhorias para o clube, como infraestrutura, categorias de base e, claro, contratações futuras. Riscos e pressão. Mas calma lá. É importante lembrar que uma contratação de peso como essa também vem acompanhada de riscos. A pressão sobre Neymar seria imensa. Não é só jogar, é fazer valer cada centavo investido. A torcida espera resultados, e qualquer deslize poderia resultar em críticas severas. A cobrança é parte do jogo e, com um ícone como Neymar, essa pressão aumenta exponencialmente. O movimento estratégico que está claro é que a chegada de Neymar ao Palmeiras não seria apenas uma transação esportiva, mas um movimento estratégico que poderia mudar o jogo financeiro do clube. A pergunta que fica é: qual seria o impacto real e duradouro de uma contratação desse naipe? E mais, após toda essa análise, você acredita que o Palmeiras está preparado para lidar com os altos e baixos que viriam com a chegada de um ícone mundial? Compartilhe suas opiniões. Ângulo histórico, comparações e impacto emocional. Vamos falar sobre a história do Palmeiras, um dos clubes mais vitoriosos do Brasil, e como a possibilidade de Neymar retornar ao Verdão poderia ser um marco histórico. O impacto emocional que isso teria para a torcida e para a própria história do futebol brasileiro é imenso. Neymar não é apenas um jogador, ele é uma lenda viva, um dos nomes mais reconhecidos do esporte mundial.
Ao longo da trajetória do Palmeiras, já tivemos grandes ídolos e contratações que marcaram época, como Osvaldo Brandão e Ademir da Guia. No entanto, a chegada de Neymar poderia ser um divisor de águas, elevando o clube a um novo patamar. Não é exagero afirmar que ele se tornaria imediatamente um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, ao lado de figuras que deixaram suas marcas indeléveis. Vamos lembrar de momentos icônicos que vivenciamos com outros grandes craques. A chegada de Luís Pereira, por exemplo, trouxe uma nova esperança para a torcida, assim como a volta de Edmundo, que fez a arquibancada vibrar. A emoção que Neymar poderia despertar seria única. Cada jogo, cada gol, seria celebrado como um evento monumental, e a conexão emocional que ele criaria com os torcedores seria inigualável. Para muitos, ver Neymar jogando ao vivo no Allianz Parque seria um sonho realizado, especialmente para as crianças que cresceram admirando seu talento e carisma. E a pressão das arquibancadas? Ah, isso é um capítulo à parte. Quando a bola rolar e Neymar estiver em campo, a energia do Allianz Parque será palpável. A expectativa em cada passe, cada drible e cada finalização se tornará uma experiência emocional intensa. As torcidas adversárias, ao enfrentá-lo, se sentiriam intimidadas, o que poderia ser um fator extra de motivação para nosso time. A presença de Neymar no Verdão não seria apenas sobre futebol, seria um espetáculo que uniria a nação palmeirense em torno de um ídolo. Histórias de superação e vitórias memoráveis sempre fizeram parte da cultura palmeirense. A chegada de um ícone como Neymar poderia escrever um novo capítulo nessa história rica. Imaginemos as narrativas que surgiriam, os torcedores relembrando momentos épicos, como a conquista de títulos importantes, e como Neymar poderia ser parte disso, trazendo novas vitórias e alegrias para o clube. O que isso significaria para a identidade do Palmeiras? Uma nova era se desenharia diante de nossos olhos, e as expectativas seriam altíssimas. Para os torcedores, a conexão emocional com Neymar vai além do campo. É uma questão de pertencimento, de se sentir parte de algo grandioso. Lembranças de jogos emocionantes, de conquistas e até mesmo de derrotas que moldaram a história do Palmeiras estariam entrelaçadas com a presença do craque. O que isso poderia significar para a cultura palmeirense? Uma nova perspectiva, uma nova esperança. A história do Palmeiras sempre foi marcada por reviravoltas, conquistas e desafios. A possibilidade de Neymar no Verdão traz à tona a pergunta: estamos prontos para viver essa nova era? O que a torcida espera do jogador em termos de legado no clube? E como isso se compara a outros ídolos que marcaram a época? Vamos juntos refletir sobre isso nos comentários e compartilhar nossas expectativas. Síntese final. Perspectivas futuras e reflexão. Agora que exploramos diversos ângulos da possível chegada de Neymar ao Palmeiras, é o momento de fazer uma síntese de tudo isso e olhar para o futuro do Verdão. O que podemos esperar dessa conversa com um ídolo? Há uma combinação clara de fatores que podem levar a um sucesso estrondoso ou a desafios inesperados. No campo tático, a presença de Neymar poderia transformar a forma como o Palmeiras joga, adicionando uma dimensão de criatividade e explosão ao nosso já talentoso elenco. No aspecto financeiro, ele representaria uma revolução em termos de visibilidade e receitas, elevando o clube a novos patamares de notoriedade. E, claro, a carga emocional que sua chegada traria não pode ser subestimada. O Verdão poderia escrever um novo capítulo glorioso na sua rica história. Mas é preciso lembrar que com grandes expectativas vem grandes responsabilidades. A pressão sobre Neymar e sobre o clube seria intensa. A torcida, que tem um amor incondicional pelo Palmeiras, espera resultados concretos e um retorno à altura de seu investimento. A história nos mostrou que nem todas as contratações de peso têm um retorno esperado, e o Verdão precisa estar preparado para lidar com esse tipo de situação. O futuro é incerto. E o que está claro é que estamos todos ansiosos. A conversa com Neymar poderia ser o começo de uma nova era, ou talvez um aprendizado sobre as complexidades do futebol moderno. O que você, torcedor, espera dessa negociação? Você acredita que Neymar é a peça que falta para o Palmeiras conquistar os títulos que tanto desejamos em um futuro próximo? Comente abaixo e vamos juntos discutir essa possibilidade. A emoção que sentimos por nosso time é inigualável,
E o que está em jogo é muito mais do que apenas uma potencial contratação, é sobre a esperança, o amor e a paixão que temos pelo Palmeiras. E enquanto aguardamos o desenrolar dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal Porcão Alviverde, deixar seu like e compartilhar suas emoções. O futuro é verde e branco.